Bom, conforme prometido, vamos falar sobre Renko. É óbvio que eu não vou dar uma aula completa, mas é um início para você poder começar a aprender um pouco. Eu acho que é uma coisa muito direta, uma coisa muito prática, é uma coisa que mudou a minha vida. Eu vi que no Brasil não tinha nada sobre Renko, mas eu via que funcionava aquele negócio. Porque eu olhava o gráfico e falava, caramba, cara, que coisa bonita. Então eu quero aprender isso. E comecei a estudar muito. Eu vi que referências aqui no Brasil praticamente não existiam, lá fora também pouco, mas comecei a tentar ver para onde que o gráfico acontecia, quando acontecia algum rompimento ou algum pullback. E eu comecei a ver que o Renko tinha várias coisas interessantes. Você não sabe, Renko ele é um gráfico que fica, na minha opinião, a estrutura dele fica entre a análise técnica ou análise gráfica e o tape reading. Por quê? A análise técnica, você vê os gráficos com indicadores, você vê os candles. Os candles, eles são o quê? Ligados diretamente ao tempo. Então, cada candle, ele se relaciona ao tempo. É o preço versus o tempo. É a variação do preço naquele tempo de formação do candle. Então, o mínimo candle é de 1 minuto e o máximo candle é diário, semanal, mensal, anual. Tá bom? Legal. E o fluxo? O fluxo você não vê gráfico, você vê só a variação de preço, independente do tempo. Você vê a variação de preço, subiu, rompeu a resistência, perdeu o suporte e por aí vai. E você vê também a agressão, né, a pressão dos players, legal. O Renko ele vem preencher uma lacuna central entre os dois. Por um lado, no Renko você, apesar de ver o gráfico, você não vê candles. Então o Renko não tem candle. Por outro lado, você não vê pressão, porque o Renko não mostra quem está mais comprando ou vendendo, mas você vê a variação de preço. Logo, a gente aprende aqui que o Renko é um gráfico onde vai ter vários boxes, vários quadradinhos aqui, tijolos, que parece candle, mas não é. Por quê? Porque a variação do Renko se dá de acordo com a variação dos preços e não do tempo. Logo, se eu tenho um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, meu time frame, cada candle vai ter a variação de preço durante daqueles 5 minutos. Depois, próximo, 5 minutos seguintes. Depois, próximo, 5 minutos seguintes. Independente de quanto variou. Se variou muito ou pouco. Legal. Quando eu boto um Renko, eu tenho que estipular qual é o tamanho da variação padrão que eu quero. Aí vamos supor que eu boto o Renko é por ticks, né? Tick é a mínima variação do ativo. Vamos supor que eu quero uma variação de 5 ticks. Beleza. Qual é a mínima variação para uma ação? 1 centavo. Logo, cada box do Renko vai ter 5 centavos. São 5 ticks. Se eu botar 5, se eu botar 3, são 3 centavos. Se eu botar 10, são 10 centavos. No caso do índice, o tick é de 5 pontos, porque o índice, a mínima variação do índice é de 5 pontos. Logo, se eu coloco 5R, que são 5 Renkos, 5 Renkos vezes o tick, que são 5 do índice. 5 vezes 5, 25. Logo, cada box do Renko de 5R para o índice vai ter 25 pontos de variação. Então aqui, se o índice variar 25 pontos, eu preenchi um box. Se o índice variar mais 25, eu preenchi outro box. Mais 25, outro box e assim sucessivamente. Se isso acontecer, se o índice subir 100 pontos, que são 4 vezes 25, em menos de 1 minuto, vou ter 4 boxes em menos de 1 minuto formados. Por quê? Porque o Renko não se associa ao tempo. Se fosse candle, ia ter um candle só de 1 minuto. Renko não. Renko é a variação de preço. Então, com o Renko, eu consigo ver a minha tela muito mais limpa. Porque se o preço não varia, eu tenho só um box. Pode ficar 1 hora naquele box parado. Ele sobe, desce, sobe, mas é um box parado. Agora, se em menos de 1 minuto ele varia 200 pontos, eu tenho 8 boxes de 5 Renkos, por exemplo. Para você poder plotar o Renko na tela, que eu vou mostrar para você isso, você tem que digitar o número de Renkos, que é o número de ticks. Por exemplo, dólar. Dólar não falei. A mínima variação no dólar, o tick do dólar é meio ponto, ou 50 centavos. Então, se eu boto, por exemplo, no dólar 3R, eu vou ter meio, meio mais meio. Isso aqui dá 1,5. Então, cada box vai ter 1,5 ponto. Tá bom? Isso varia de plataforma. No Profit, que é o que eu mais uso, o box foi convencionado pela Nelogica. O box tem sempre a quantidade de Renkos, de R, de ticks, menos 1. Então, um box de 5R, por exemplo, para o dólar,
tá? Seria quanto? Seria 5 vezes meio ponto. Seriam 2,5 pontos. Só que no caso do renco, eu vou ter quanto? Eu vou ter 2 pontos, porque é o número de rencos menos, no caso do profit, o número de rencos menos um tick, tá bom? No caso do índice, 5R são 25 pontos. Cada box vai ter quanto? 20 pontos. Por quê? Porque a Nelogic considera o rompimento como o tick seguinte, tá bom? Vou mostrar um pouquinho aqui minha tela para você poder entender como é que funciona a visão do renco. Olha só. Vou botar nessa tela aqui. Ó, essa é a tela do renco. Tela branca. Beleza? Essa é a tela do renco. Isso aqui eu estou no índice futuro, estou usando um renco de 6R. Logo, cada box desse aqui tem 6 vezes 5 pontos. Tem 30 pontos, menos um tick. Então tem 25 pontos cada box desse. Tá? Então se eu for medir estou te excluindo o pavio, tá? Se eu for medir o box desse aqui, ó, quanto tem? 25 pontos. Outro box, 25 pontos. E com isso você consegue ver o gráfico muito mais limpo. Você consegue uma tendência de alta muito bonita. Você consegue ver um W, figuras muito mais fáceis. Eu posso mexer. Eu quero colocar aqui 3R, por exemplo. 3R é o quê? 3 vezes 5 pontos. Logo, cada box vai ter 15 pontos, só que menos um tick. Então, cada box vai ter 10 pontos. Com cada box tendo 10 pontos, eu tenho muito mais box. Por quê? É como se eu colocasse um time frame bem pequeno. Então, para que você use isso na sua plataforma, no Profit, no Rico Trader, por exemplo, você tem que colocar o número de ticks, que no caso 3, 5, 4, 10, quanto você quiser, seguido do R. Quando você coloca o renco, ele demora um pouco para mostrar a sua tela. Isso é normal. Está demorando um pouco demais, porque às vezes demora mais mesmo, tá? Mas o normal é ele demorar um pouco a mais. Por quê? Porque o renco ele precisa ser carregado, ele precisa ser construído na hora. Então ele demora realmente um pouquinho mais. Agora, depois que você faz uma vez, aí fica mais fácil, ele já carrega o renco direto. Talvez aqui nessa tela eu não tinha o renco de 3R. Agora foi. Vou mostrar aqui para você. Ó. Tem um renco aqui de 3R. Tá? Qual é a ideia do renco versus o gráfico? A ideia do renco é exatamente essa. Você usar o que você usaria em análise técnica. Por exemplo, olha aqui a linha de tendência como está bonita. Olha que perfeição da linha de tendência. O dia inteiro, de 4h40 até 5 horas, ele respeitou essa linha. Olha que perfeito. E o renco tem muito dessas coisas. Ó, tem um W aqui que ele caiu, subiu, caiu, rompeu o W, compra 80 pontos, por exemplo. Aqui ele fez uma figura de ombro, cabeça, ombro, perdeu a neckline, quanto caiu? 120 pontos. Com o candle você não conseguiria ver isso. Com o renco fica tudo muito mais fácil. E a minha sugestão é que você coloque o renco na sua tela, coloque indicadores que você usaria para análise técnica, coloca pivot point, coloca Fibonacci, média móvel, o que você quiser, e você vai ver que para o renco também funciona. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Valeu.